uma proposta, né, para a gente então pensar. No processo de desenvolvimento do conceito mulheres lésbicas não feminilizadas, que eu propus lá em 2015, 2016, e que, enfim, esse debate estava ocorrendo de várias formas entre mulheres lésbicas, inclusive. Então, eu proponho talvez um novo termo, então, agora. Ano passado eu fiz um vídeo sobre isso, vou até colocar o link. Eu propus ali uma forma de pensar e esse pensamento vai se desenvolvendo. E eu proponho, vamos lá, então, mulheres em processo de desfeminilização. Talvez fosse uma forma interessante de pensar, pois a não feminilização ou a desfeminilização apenas ocorrerá quando não existir o patriarcado, ou seja, onde não exista a violência contra as mulheres, onde as mulheres não sejam violentadas, ou seja, onde as mulheres sejam não violentadas. No campo na área estética, né, da aparência e do comportamento, da postura corporal, etc., podemos pensar em mulheres em processo de desfeminilização estética e comportamental. Então, é uma introdução da ideia, né? Então, antes da gente então aprofundar essa ideia, vamos pensar. Os vários pilares da feminilização, né? Quais seriam? Bom, a imposição da não decisão às mulheres é o pilar base. Então, a partir deste surgem vários outros. Então, que eu aglutinei aqui de uma forma, a gente pode pensar de outras formas, mas vamos lá. Então, primeiro, a exploração sexual e objetificação em todas as suas formas, resumindo-se a constante disponibilidade corporal que os homens impõem para as mulheres. Eles impõem que as mulheres estejam, né, constantemente disponíveis para eles, né, de diversas formas, mas pensando na questão sexual, na exploração sexual, na objetificação do corpo, né, disponível para o olhar, para o desejo, para o acesso ao corpo feminino, né, pensando inclusive no estupro, né, que é uma forma que os homens entendem que as mulheres estão sempre disponíveis sexualmente para eles, né. Um outro item seria a exploração econômica e a exploração da mão de obra. Então, se a gente pensar no trabalho doméstico não remunerado, né, ao longo da história, realizado em maior parte pelas mulheres, possibilitando aos homens que pudessem se dedicar mais ao seu trabalho principal, ao trabalho fora de casa, mais à política, mais ao lazer com outras pessoas, etc. E também pensar no trabalho principal das mulheres, né? Quando a gente tem as mesmas funções realizadas por homens e por mulheres, e as mulheres recebendo menos salários, né? Menores salários. Se a gente pensar na precarização do trabalho como são a maioria de pessoas que estão nos trabalhos precarizados são mulheres, né? Trabalhos informais, etc. Então tem toda uma gama de ocorrências, né? De pesquisas sobre essa exploração econômica e da mão de obra, né? A gente pode pensar num outro item que seria a exploração de ideias, o roubo de ideias e impossibilidades ou dificuldades para as mulheres colocarem suas ideias e práticas em execução, em especial aquelas que trazem prestígio e reconhecimento. Então a gente tem vários exemplos ao longo da história de, por exemplo, escolas onde só homens podiam frequentar, universidades. A gente tem em vários países essa situação, né? Mulheres muitas vezes, por várias razões, impedidas ou de fato de estarem nesses espaços, ou quando podem acessar, muitas vezes por conta do excesso de trabalho doméstico, mesmo quando crianças, ou até questões como a falta de condições para a mulher, por exemplo, a menina, a mulher que menstrua, estar nesses espaços coletivos, questões de banheiro, higiene, etc., são várias questões que impedem, né, vem impedindo as mulheres de praticar suas ideias, seus conhecimentos, né? Em muitos casos também a gente sabe de momentos na história onde mulheres não podiam assinar textos, autoria de textos, ou mesmo a invenção de ideias, porque seria em algum momento, por várias razões, proibido daquela mulher ser autora daquele projeto, daquela ideia, e assinava com o texto, com o nome de um homem, né? Então, o patriarcado também promove esse roubo, impedimento de ideias e práticas, né? Então, a gente pode pensar também um item que é o controle sobre o corpo,
né? Como, por exemplo, controle sobre a capacidade reprodutiva, seja para interromper a gestação, ou seja, proibir o aborto, proibir a interrupção da gestação, ou para obrigar a gestar e a produzir filhos, né? Então a gente tem esses dois lados da mesma moeda, que é a mulher não tomando decisão sobre a própria capacidade reprodutiva, né? Ainda o controle sobre o corpo, pensar o controle sobre a vestimenta, sobre a mobilidade territorial, onde pode e não pode estar, né? E temporal também, muitas vezes pode transitar de dia, mas de noite se coloca que é um local que a mulher pode estar em perigo, porque os homens se sentem no direito de ir num local muitas vezes noturno, com poucas pessoas na rua, se encontra uma mulher, se acham no direito de atacá-la, pois ninguém está vendo, né? Então, uma mobilidade temporal também prejudicada. E várias questões, né, que a gente pensa sobre a mobilidade. Então, o patriarcado, ele restringe a mobilidade das mulheres pelo espaço, pelo tempo e amplia a dos homens, né? Ainda o controle sobre o corpo, também posturas corporais, de movimentação, etc, né? Então, um outro item seria o controle sobre a organização da vida própria, né, das mulheres, né, e suas escolhas, como, por exemplo, a heterossexualidade compulsória, ou a impossibilidade ou dificuldade em viver a lesbianidade, né? Também escolhas sobre como e onde morar, sobre que profissões exercer, quais locais frequentar. Então, eu classifiquei dessa forma esses vários campos de dominação dos homens, né, contra as mulheres, e para introduzir um pouco esse debate sobre as mulheres lésbicas e o processo de desfeminização estética e comportamental, né? Então, a gente tem algumas questões, né? Então, assim, as mulheres lésbicas, elas estão realizando, ao praticar a sua lesbianidade, né? Elas estão questionando esse campo de dominação que seria o controle sobre a organização da vida, né? Que foi o último item que eu citei, né? Suas escolhas, a heterossexualidade compulsória, como, onde morar, etc., como se relacionar, né? Elas já estão, nós já estamos questionando este item, né? E quando a gente fala de questionamentos estéticos, né, e comportamentais, estaria havendo também um questionamento, né, uma subversão, uma revolta, né, contra o item do controle sobre o corpo, né? Que é o que eu falei, isso, controle sobre a capacidade reprodutiva, sobre a vestimenta, mobilidade territorial, etc., posturas corporais. Então, uma mulher, né, que questiona estética, aparência e questiona a forma de se movimentar, de falar, de se movimentar pelo espaço, etc., ela está questionando esse controle sobre o corpo, né? Então, a gente tem um ciclo, né? A gente tem um ciclo de relações, né? Onde tem o corpo, a gente tem a objetificação sexual, né? A ideia de que mulheres devem estar sempre disponíveis, né? A gente tem a dificuldade, né, corporal em relação à mobilidade, e a gente tem também o não questionamento a essa violência, a não revolta coletiva, a não revolta em massa das mulheres, ou mesmo se a gente for pensar de alguns homens ou de homens que não concordam de alguma forma com esse sistema. Mas pensando então uma revolta social, né, de todas as pessoas contra essa violência que ocorre, contra esse ciclo, né? Então, bom, quando a gente pensa então o processo de desfeminilização estética e comportamental, né, é possível então pensar esse processo como uma fissura, né, uma fissura, uma quebra, uma rachadura nesses padrões e nesse ciclo, né? Então, essa é a primeira parte.